Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 12 de setembro de 2024, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, peço a Ele na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Apresento também, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando, dando com providência, com socorro, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor que a gente está hoje, a gente está na maratona em Lucas, hoje a gente vai estar meditando em Lucas 6. Vamos ver o que o Senhor falar comigo e com você, tá bom? Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espinga com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou o pão da presença, comeu o que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Deus, meu Pai, esta é a palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Estamos numa maratona de Lucas e eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você para falar aos nossos corações, como diz esse canal, João 3,30. Então, a gente vai estar falando que Jesus é o Senhor do sábado, hoje, né, que a palavra diz. Por que o Senhor do sábado? Porque Jesus, ele passa numa lavoura com seus discípulos, né? E é um dia de sábado, eles estão com fome e eles pegam e eles comem. Porque no dia de sábado não poderia trabalhar. Os judeus não poderiam trabalhar, né? Porque o sábado começava ou começa para eles até no dia de hoje, na sexta-feira no pôr do sol e no sábado no pôr do sol termina também. Então, ele passa e pega ali e come, né? E os fariseus perguntam: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Quer dizer, aí Jesus, ele vai falar para ele: você lembra de Davi que comeu lá o pão da propiciação que não podia, da casa de Deus? Davi, ele comeu porque ele estava com fome, ele comeu e deu, sim, e deu aos que estavam com ele, né? E aos seus companheiros. Por que é mais permitido, tipo, você morrer de fome ou você comer, né? Então, aí Jesus, ele vem e fala assim: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus tem autoridade, ele dá soberanamente com as leis acerca do sábado. Jesus, ele é superior à lei, né? Sobretudo no que diz a interpretação dos fariseus. Porque os fariseus, naquilo que lhe era interessado, eles tinham uma ressalva, mas naquilo que não, não. Então, assim, eles falavam que uma pessoa só poderia ser atendida se estivesse muito doente, perto de morrer. Então, tinha uma ressalva, né? Então, tem muita lógica, né? Então, aí Jesus vem e conta para eles aqui. E aí diz assim que... E aí passa no outro sábado, né? Então ele lhes disse, no 5, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, né? Eu sou o Senhor do sábado. Aí eles ficam mais furiosos ainda, né? E aí no 6 diz assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar ali um homem cuja mão direita era atrofiada, né? E aí Jesus está lá ensinando, aí entra um homem da mão direita atrofiada, né? E os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso os observavam atentamente, eles lá querendo pegar Jesus de qualquer maneira, né? Mas Jesus sabia, né? Eles estavam lá, né? Estavam observando o quê? Atentamente para ver se ele ia curar, né? Para acusá-lo. Mas Jesus sabia o que ele estava pensando e disse ao homem da mão atrofiada:
levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruir? Então olhou para todos os que estavam à volta e disse: homem, estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Jesus restaurou, tipo, né? Mas eles ficaram furiosos, né? Furiosos, achando que Jesus ia o quê? Não ia curar, não ia fazer, né? Mas Jesus é maior que sábado. Jesus, ele é o sábado. O sábado não foi feito por causa do homem, né? O sábado foi feito por Deus. Então Jesus quando ele chama, né? Fala assim, vem para o meio, né? Ele já chama já para quebrar, né? Então, peraí, vocês vão ver quem é maior e quem não é, né? Então, o que é permitido fazer no sábado, né? Jesus tinha suportado ataques, interrogatórios, tinha sido perseguido por fariseus, tinha sido coisas terríveis. Jesus fala assim, o que é permitido? Jesus põe a prova mesmo, né? Aí Jesus, ele olha para todos, né? Porque ele queria ver se alguém levantaria objeções ou perguntasse. Quem é que vai perguntar alguma coisa? Quero ver, né? Tô esperando. Quem vai, né, me enfrentar aqui? Porque é necessário que ele seja curado. Ele tem a mão atrofiada, ele tem a mão mirrada, né? Então, pensa qual era a dificuldade daquele homem, né? E depois eles ficam furiosos, porque eles não tinham empatia, eles não tinham respeito pelo próximo, né? Então, diz que eles ficam furiosos, né? E assim, porque Jesus não, não seguiu a regra deles, vamos dizer assim. Aí eles tentavam matar Jesus. Então era terrível. Aí diz assim, a escolha dos 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, antes de Jesus, né, ele escolheu os 12, ele vai aonde? Para o monte orar, né? Ele passa a noite orando a Deus, ao seu Pai. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aí, depois dele orar, né, ele separa 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor, né? Então, Jesus, ele escolhe os 12. A gente vê que Jesus, ele tem todo o cuidado. Ele vai no monte, ele ora, né? E Deus diz, esse, né? Então, sempre, antes da gente impor, a gente levantar alguém, a gente tem que orar, né? E Deus, ele vai mostrar. Apesar que a gente está num tempo onde, principalmente, muitas autoridades, assim, vamos dizer assim, ministeriais, né? Eles não oram, né? Aquele que Deus fala unge, mas se é pobre, se não tem recursos humanos, né, dinheiro, eles não ungem. Eles vão ungir aqueles que têm dinheiro. E as coisas de Deus não é da terra, as coisas de Deus é do alto, né? Então, por isso que muitas pessoas têm pagado um preço espiritual por desobedecer às coisas de Deus, achando que as coisas de Deus é do ventre e da terra, que come e sai, entendeu? Não, não é. As coisas do Senhor é com muito temor, é com oração, é com jejum, é com busca, né? Se eu já contei aqui da minha unção, já devo ter contado em outros canais, né? Quando o pastor ia me ungir, ele não queria me ungir de jeito nenhum. Menina, o pastor saiu me caluniando pros outros, me defamando de tudo quanto foi jeito. Menina, eu não consegui ir pra aquela igreja. Mas eu tinha que estar lá todo mês. Eu falava assim, ele vai te ungir. Aí ele ungia as irmãs, não deixava me dar oportunidade, me deixou no banco. Eu sem saber por quê, né? Resumindo, a igreja, esse homem e essa mulher me perseguiu tanto. Aí eu falei, não, eu ia lá uma vez no mês, mas ia me alimentar em outro ministério. Deus está em todo lugar, tá? Porque Deus é espírito, como é que adora a Deus no espírito em verdade. E toda Santa Ceia eu tinha que ir lá. Passou o tempo da tribulação, da perseguição, da calúnia, né? Aí um dia ele me chamou para pregar numa igreja, depois de uns 2 anos ou 3. Aí eu fui pregar. E aí eu falei assim, pastor. E eu ia em outra igreja, tá? Mas ia lá também. Mas eu não deixava de buscar Deus na igreja. Foi tempo difícil, nossa, de revolta. A igreja, a gente se revolta porque o homem, ele é perverso. Ele acha que ele tem todo o poder e autoridade. E ali, isso me defamou, tá? Aí ele chamou pra pregar numa igreja lá que ele abriu. Aí eu fui. E aí, quando chegou nessa igreja, preguei tudo. Aí na hora de vir, eles me deixaram em casa e tal. Aí eu falei assim, pastor, você sabe, né, que a minha unção tá com o Senhor. Ah, eu sei, as irmãs na outra unção falou, por que você não ungiu a missionária Nadir, pastor? Blá, 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 blá.
Ele, ela não tá vindo aqui direto, blá, 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 sabendo mais do que tudo que ele fez comigo. Até no aniversário do meu filho, minha filha. Ele falou que eu fiz o aniversário da minha filha, do meu filho, pra afrontar ele, sendo que no dia do aniversário da minha filha era no final de semana, né? Fiquei muito assim, sabe? Umas coisas assim, de homem maligno mesmo, sabe? Passou, e quando foi um tempo, aí passou uns, dias, uns meses, a esposa dele me chamou e falou assim, não vai faltar na igreja domingo tal, não, que tem uma surpresa tal. Aí eu fui lá, conversei com ela tal, aí eu tirei a foto tal, e eu fui. Aí quando chegou, menina, ele me ungiu na frente da igreja. E aí, só que antes ele tinha me defamado pra toda a igreja, né? Aí no dia da festividade da igreja, ele teve que me ungir na frente de todo mundo. Aí o povo ficou sem entender. Ele, gente, depois eu explico pra vocês, depois eu explico o que é que aconteceu, que você sabe as coisas de Deus, como é que é, tal, tal. Ele teve que me ungir. Na frente de todas as igrejas dele, acho que ele tinha 3 igrejas nessa época. Hoje ele não tem nenhuma, viu? Ele teve que ungir na frente das 3 igrejas, depois de ter me defamado, tá? Então, igreja, não é fácil a gente manter uma postura de cristão, né? Não é fácil, não é fácil. E as irmãs de lá ligavam, pediam oração até hoje, né? Elas ligam e tudo. Então, a gente tem que ter uma postura, né? Mas não foi fácil. Então, aí eu tô vendo aqui, né? Lembrei dessa situação. Porque o chamado, muitas pessoas às vezes querem segurar o chamado, tá? Querem humilhar, ainda mais quando sabe que Deus te usa na palavra, na revelação, alguma coisa. Ele falava assim, as pessoas te chamam para pregar porque você revela, não sei o que, eles querem revelação. E olha, teve uma época, já era difícil para mim aceitar o ministério, né? Ainda mais com essa situação que eu via, esse peso. Nossa, estava muito difícil, igreja. Então, assim, mas foi uma época que eu chorei muito. Mas hoje já, né? Depois ele me ungiu, a gente conversa e tudo, né? Mas as coisas de Deus não é terreno, é espiritual. Deus falou que ele ia me ungir. Eu falava, gente, como é que você não vai me ungir? Eu me cargo, assim, eu não deixar. Mas o nome do Senhor já foi glorificado, né? Vamos lá, no 37, as bênçãos e ais. 17, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que viera para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Uma imensa multidão. Os que eram perturbados por espírito imundo ficaram curados. Então Jesus ele curava, né? Jesus ele a cura. Todos procuravam tocar nele porque dele saía poder para curar. Né? Tocavam em Jesus. Então Jesus ele era o próprio poder. Então Jesus, né? Eles procuravam tocar Jesus. Jesus expulsava os demônios, curava cego. E era uma multidão. E olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurado vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem e expulsarem, e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozija esse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Jesus estava falando, bem-aventurado, porque vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos ser odiados, sabe? Tudo por amor de Deus. Igreja não é fácil, tá? Às vezes a gente passa cada coisa que fala, Senhor, tem misericórdia, sabe? As pessoas caluniam os filhos da gente. Nossa. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Quem recebeu? Os ricos. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Por que será, né? Vamos continuar. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e choro. Ai de vocês, quando todos falaram de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas, né? Então, a gente vê que esse ai de Jesus, né, é correspondente às dores, né? Aquilo que a gente há de passar por amor do Senhor. É um sermão no lugar plano? É. É um sermão de ais, né? Que Jesus, ele vai nos falar. Ele vai falar da bem-aventurança daquele que serve Jesus
e daqueles que não servem Jesus, tá? Então, ele mostra os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Porque ser bem-aventurado, tem gente que acha que você é bem-aventurado quando você é próspero e não é, tá? A nossa bem-aventurança, ela não se restringe ao bem material, de jeito nenhum. O relato de Mateus mostra que Jesus falava da pobreza de espírito. Então, tem gente que é rico materialmente e é pobre de espírito. Quantas pessoas, igreja, é pobre de espírito? Quantas pessoas é pobre de espírito, né? E não tem fome de justiça. A gente tem fome de justiça. Olha, gente, é bem complicado. Então, a gente tem que ser. Tem gente que é pobre de espírito, não tem fome de justiça. Aquelas pessoas que são injustas, que roubam, que mentem, que perseguem. Gente, eu fico olhando nesse tempo e falo, Senhor, quantas pessoas dizem que servem ao Senhor, que vai na igreja, que professam. Mas, gente, Jesus é pessoas mentirosas, falsas, hipócritas. E é difícil que a gente falar com esse tipo de gente, sabe? Eu tava aqui nesse instante pensando de uma senhorinha que falou assim, ai, um dia eu vi seu filho fazer. Eu falei assim, nossa, fiquei pensando, não, isso não corresponde ao meu filho, né? Que, ai, eu fiquei assim, que o coração dela até deu. Eu falei, não, isso não é meu filho, né? Eu cheguei em casa, eu perguntei pra ele, falou, mãe, não fui eu não, foi fulano. E aí, mesmo assim, eu liguei pra fulano, que ela falou de um menininho, o menino falou assim, ah, mas não foi seu filho não, foi ciclano. Falei com a mãe do menino, ah, mas não foi seu filho, foi ciclano. E eu fiquei pensando, gente, como que a pessoa pode, né? Uma criança de 8 anos, né? Imagine que ela deve ter falado do meu filho, né? Mas eu fui perguntar. Acho que ela queria que eu batesse nele, não. Aqui em casa, meus filhos só apanham se realmente for confirmado que eles fizeram o que é errado. Mas caso contrário, eu procuro para eles, depois eu vou investigar e aí a gente senta e conversa. Não, de jeito nenhum. Porque eu já apanhei muito quando era criança, injustamente, sabe? Não deixava nem eu falar e descia o cacete, falava, me humilhava, me xingava, falava coisas horríveis de mim, para mim, né? E com meus filhos eu não aceito isso não. Eles têm mãe e têm pai, né? Então aqui tem conversa. Então a gente tem que ter. Então, e muitas vezes o diabo ele usa essas pessoas, sabe? Para quê? Para trazer contenda dentro do nosso lar, para trazer revolta para os nossos filhos. Aqui em casa eu não aceito isso não. Tá repreendido. O amor aos inimigos, diz assim. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Amém. Ame os seus inimigos e façam bem os que o odeiam. Abençoe os que amaldiçoam e ore por aqueles que o maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe perdi, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija de volta. Tem gente, igreja, que é tão avarento, sabe? E, às vezes eu fico pensando, né? Tem gente que não vai pra frente, que pega as coisas dos outros e não devolve. É muito mau caráter, sabe? E a gente já fez isso um dia, né? Aí quando a gente começa a se chegar perto de Jesus, a gente tem vergonha desse tipo de coisa, porque é muito triste mesmo. Como vocês querem que os outros se façam, faça também vocês a ele, né? Então, sempre faça o bem, tá? Então tem gente que tira a nossa paz, que nos persegue, que nos calunia, mas você tem que ser diferente. Cada um dá o que tem, entendeu? Cada um dá o que tem. Ninguém vai dar o que não tem, né? Porque Jesus, ele é amor. Então, assim, se a pessoa tá te maltratando, siga a sua vida. Segue em frente, né? Siga. Então, a gente tem que entender que cada um dá o que tem. Se a pessoa espragueja, xinga, persegue, é porque ele é assim, né? Da mesma fonte não pode jorrar duas águas, entendeu? Isso muitas vezes deixa as pessoas revoltadas, porque elas querem ver você indignada, chorando, reclamando, murmurando. Mantenha-se firme, olhando para o céu e seguindo de cabeça erguida. Porque ele diz aqui no... Vamos continuar. No 32. Que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoa de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam, esperando receber devolução integral? Então, aqui.
Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestam a ele, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão serão grande a vocês, serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, a gente tem que ser misericordioso, né? E não é fácil, igreja. Ser misericordioso não é querer estar embolado de novo, não. Não. Ser misericordioso é você fazer a diferença e seguir a sua vida. Seguir. Siga. Siga. Julgamento ao próximo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem-lhes e lhes será dado uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será dada a você, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Pode. Um cego guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todos aqueles que for bem preparados será como o seu mestre. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está nos seus olhos. Tamanho de uma hipérbole, né? Então, assim, muita gente olha, fala do outro e não olha. Mente, rouba, engana, mas tá fazendo a mesma coisa. O sujo falando do mal lavado. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Jesus, ele faz tipo, né, pra gente não julgar, né? Não julgue. Jesus não aliviou seus seguidores, tá? De necessidade de discernir entre o certo e o errado. Certo, certo, errado, errado. Mas condenou um modo injusto e hipócrita de julgar o próximo. Tem gente que julga demais. Mas, igreja, às vezes você nem julga, mas às vezes você fica tão revoltada com a situação, tem coisas que revolta. Que revolta mesmo. E não é fácil, né? Quando a gente se sente injustiçado, revoltado. É duro, viu? Diz aqui no 38. Boa medida será dada a vocês. Provavelmente, quando fala das peças de roupa, né? Tinha a roupa e tinha a túnica por cima. Então, quando eles iam, eles traziam trigo. Então, tinha os costumes deles, tá? É o costume deles. Então, quando fala desse cisco, é uma viga, né? Eu pensou uma caneta desse tamanho no meu olho. É uma hipérbole, maneira de Jesus dizer, né? Para mostrar o contraste, a hipocrisia, né? Condenamos a falha do outro e continuamos pecando, tá? Cegos. Então, nós não podemos, tá? Se você é uma pessoa que não tem, se você mente, rouba, engana, você vai falar do outro por quê? Se você é igual. Não sejamos hipócritas, né? Mas que a gente comenta, realmente, claro que a gente comenta. Gente, pelo amor de Deus, né? Não sejamos hipócritas e dizer que não comentamos. Mas que tem coisas que deixam a gente revoltado. Olha, igreja. Eu fico assim pela misericórdia. Falo, Senhor, eu tô pecando. Porque tem hora que não dá, igreja. Não dá. Vamos seguir. O prudente e o insentado. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Ai, Senhor. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, ai, meu Deus, me ajuda. Mas eles fazem o que Deus quer. Quantas pessoas estão no espiritismo, em outras religiões, e convoca a Deus, né? Daí Jesus assim, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Peraí, se você conhece a Deus, você está com ele, você vai ouvir a palavra dele, você vai praticar. Você não vai estar indo para as trevas, você não vai estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Pelo contrário, você vai se desviar daquilo que não agrada a Deus, tá? Como um homem, aí ele vem e fala, como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguia derrubar, porque estava construída aonde? Na rocha. Uma casa construída na rocha é uma casa firme. Porque quando a gente vai fazer uma casa, a gente vai fazer o fundamento, aí vai botar aqueles negócios de ferro, esqueci o nome lá, as colunas, para deixar firme. E se você não tem uma casa firmada? Dá um vento, uma chuva leva, né? E aí ele vê assim, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce.
Quantas pessoas, né, muitas vezes constroem sua casa, tipo, no chão, né? Sem alicerce. Aí veio uma torrente, né? Deu conta daquela casa, ela caiu, sua destruição foi completa. Quando a gente não tem uma casa firmada em Cristo, nos princípios morais e éticos do Senhor, baseado na palavra dele, a gente não aguenta igreja, porque igreja a gente passa cada situação que tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, não acredito que eu tô passando por isso, né? Mas aí você aguenta por quê? Porque você crê na palavra. Nesse instante eu tava até falando eu tava orando, eu falei, Senhor, às vezes eu tô igual a Asaf, o salmo de Asaf. Asaf, ai, o ímpio prospera, vamos dizer assim, a grama do ímpio é mais linda, a casa dele tudo aí. Aí quando ele viu o fim dos ímpios, né, que tudo aqui é passageiro e efêmero, né, mas que após aqui tem uma vida eterna que a gente vai dar conta, aí Asaf conseguiu, né, ele tá lá, acho que se eu não me engano é o Salmo 70, aí Asaf conseguiu ter vamos dizer assim, um alívio. Igreja, porque é revoltante. É revoltante as coisas que a gente vê, as coisas que a gente passa, sabe? Né? A gente fica revoltado. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas não tá nem aí para outra, né? E a gente vê que é só a mão de Deus, né? É bem complicado, né? E aí a gente fica transtornado com as situações. Por quê? Porque não é o 70 o Salmo de Asaf, não. É o Salmo 73 o de Asaf, tá? 73. Então, aí ele acha que os ímpios não passam sofrimento e nada. E aí ele começa a reclamar, chama-se Salmo da família de Asaf. Então, Asaf, ele se vê assim, revoltado. Só vou contar uns 3 versículos aqui, certo? Asaf, terceiro livro, Salmo 73 de Asaf, família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, Asaf, ele vê a prosperidade dos ímpios, seus pés quase tropeçam. Por quê? Porque, igreja, a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu estou te buscando, eu estou te servindo. E olha como é que eu estou, Senhor, né? E aí já vou pular para o 17. Aí Asaf diz assim, no 17, no 16, tá? Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele não conseguiu entender porque o ímpio prospera, porque o ímpio vive bem, ri, dá festa, coisa, mente, persegue, mas não acontece nada. Aí ele diz assim, no 17, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Então ele vai na casa de Deus, né, no santuário ali, ele vê, ele fala com Deus e ele sente a presença de Deus, né? E ele vê que a confiança de Deus que é mais importante na vida dele, né? Que a gente precisa mais de Deus, né? É bom estar perto de Deus, né? Do soberano Deus, né? Como diz no 28, que é o refúgio para a gente proclamar todos os feitos do Senhor. Porque quando a gente começa, igreja, é terrível. É terrível, né? O irmão Asaf, no Salmo 73, estava atribulado. Por quê? Porque a gente vê que o ímpio constrói a casa dele na areia. E muitas vezes parece que está mais firme do que a nossa que está na rocha. Porque a nossa casa ela é firmada espiritualmente, né? As pessoas olham para mim e para você, acham que a gente está no raso. Mas se a gente estiver no raso, a gente não aguenta, a gente tem que ter raiz com Deus. Tá bom? Tenha raiz com Deus. Deus abençoe. Tem uma casa firmada na rocha. Deus abençoe. Tem uma quinta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Mas antes, eu quero ler o 43 também, tá? A árvore o seu fruto, 6:43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figo de espinheira. Então, toda árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Quantas pessoas querem colocar um fruto podre na minha vida e na sua? Querem atirar pedra, querem destruir. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de erva daninha. Não tem como. Eu plantar uva e querer colher morango e colher branco. Não tem como, né? O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. Então, onde está o bom tesouro? Araixo e decomanai. No coração, tá bom? Então, se a pessoa tem um coração bom, o tesouro dela é bom. Mas quantas pessoas é ruim? Fala pra mim, né? E diz aqui,
que o homem mau, e o homem mau tira más coisas do mau tesouro que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio do seu coração. Gente, é isso. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? De mentira, de inveja, de calúnia, de perseguição, né? É isso. Seja uma árvore boa que dê frutos bons. Tenha um coração bom. Deus abençoe e fica na paz, viu? Uma quinta abençoada.